Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje Deadpool precisa salvar seu universo e para isso ele vai buscar a ajuda do Wolverine. Afinal, Deadpool e Wolverine vale o ingresso? É a quarta vez que eu tento fazer essa entrada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora, aperta inscreva-se, toca o sininho picadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco, quais são suas expectativas para Deadpool e Wolverine? Esse vídeo aqui vai funcionar um pouco diferente dos vídeos que tem funcionado aqui no canal novo, porque a gente vai fazer uma parte sem spoiler e depois a gente vai fazer uma parte com spoiler, e quando começar os spoilers a gente vai avisar para você não cair no meio de um spoiler sem querer, tá? Mas na história, então, basicamente é isso que a gente comentou no início, né? Você tem um Deadpool tentando viver uma vida normal depois que ele percebe que o objetivo dele como herói fracassou. Ele tenta então viver como um cidadão comum e até que ele recebe então um chamado para tentar salvar o universo dele, ou pelo menos é assim que ele vai interpretar, né, de que ele precisa salvar a realidade dele, e para conseguir isso ele percebe que não vai poder ser sozinho, e aí ele vai sair em busca do Wolverine. A partir daqui, a gente não pode contar mais muita coisa da história, porque para contar a gente vai precisar entrar em spoilers pesados. Mas a gente pode falar o que a gente achou do filme, o que a gente curtiu, o que a gente não curtiu, o que a gente acha que dá certo, o que não dá, né? Eu gostei muito do filme. Eu acho que o Deadpool como personagem, eu acho que ele é um personagem difícil, tanto pro roteiro quanto pro próprio ator, porque ele tem um ritmo muito alucinante e de um ritmo de timing de comédia constante. É todo o tempo. Então, é difícil... Acho que, na verdade, não tem uma fala do Deadpool que seja séria. Tudo tem um contexto de uma ironia, de uma brincadeira, de uma chacota, de um sarcasmo. Então isso exige um ritmo do ator e um próprio ritmo também da edição e da direção, que faz com que o filme, às vezes, fique um pouco frenético. Mas esse frenetismo é do Deadpool. Embora eu não seja uma grande especialista em HQ, acho que Deadpool é um personagem frenético. E, ao mesmo tempo, nonsense. Né, o filme tem esse toque. E aí quando você junta com Wolverine, que até porque é o último filme da saga, foi um filme muito triste, espero que não esteja dando um spoiler pra você. Ah, é de Logan, gente. É Logan. Mas é um filme que tem um ritmo de drama. Né? Drama mesmo, de você chorar com o filme. O filme foi lançado até em preto e branco, gente. Então o filme é um filme triste. O que não é muito natural, o que também é legal, porque é uma quebra de paradigma, porque normalmente um filme de herói não é um filme triste, um dramalhão. E esse é um drama bem forte. E aí você vai juntar esses dois personagens numa produção, acho que foi muito feliz. Eles conseguiram fazer um equilíbrio, né? Disso. É claro que eu acho que o Wolverine foi o que teve que mais que mudar para se adaptar um pouco ao estilo do Deadpool. E o Deadpool tá Deadpool 100%, totalmente. A gente gosta a gente gosta bastante do primeiro filme do Deadpool. O segundo filme do Deadpool a gente já não gosta, a gente acha que eles erraram a mão ali na hora de fazer a piada, que o filme virou só uma costura de piadas e o roteiro ficou bem mais ou menos. Então a gente tinha um certo receio de como seria esse filme daqui agora, né? Apesar do que, pelo investimento que foi feito, pelo investimento que a Marvel estava fazendo na divulgação do filme, passava que eles tinham uma certa segurança do produto que eles tinham, mas né, eles já tiveram seguranças em outro momento em produções que não responderam tão bem assim. Mas esse filme eu acho que ele consegue dosar muito bem o Deadpool na maneira certa para que você tenha uma história que se desenvolva num ritmo bom e que você tenha as piadas também. A Ana até falou uma coisa que é verdade, que o Deadpool ele tá soltando piada o tempo todo, que é difícil ele ter uma fala séria, mas acho que nesse filme também é um filme que ele tem mais falas sérias, porque ele realmente sente que ele tem algo a perder. Mas ele vai falar isso naquele jeito dele. Ah, sim. Fazendo piada o tempo todo. Sim, ele vai falar 3 frases sérias e depois vai emendar com 5 piadas as mais pesadas possíveis. E eu acho que ele fala muita coisa séria fazendo piada. Mas o que eu acho também que é interessante no filme é que o filme ele é muito da cultura de hoje. Eu não sei se uma pessoa daqui a 10 anos que nunca viu esse filme, não está inserido nessa cultura, vai entender as referências. Então é um filme cheio de referências, cheio de easter eggs, cheio de fanservice. É um filme para quem ama a Marvel. Então acho que o pessoal da DC não vai curtir, claro, porque
personagem DC, já vai pro filme já decidido a não curtir o Mas, filme da Marvel. mas aí você tá falando desse nauta trouxa, né? Mas que tem acha uns que que só são assim, mas tem uns que são sim, assim, porque tem, quem né? gosta de filme de herói, quem gosta de cultura pop, É diferente. por mais que tenha uma Não tô falando essa galera, preferência eu quero pelo falar a galera que DC, já vai lá pra criticar o filme, porque já não gosta do Sim. Deadpool. E então você vai encontrar muita coisa pra Ah, criticar. sim. Então ele vai fazer uma série de brincadeiras que tem muito a ver com filmes que foram sucesso esse ano, com músicas da cultura pop dos últimos, talvez 30 anos até. Então, assim, ele é feito também por uma camada. Então, como é um filme mais 18, ele vai fazer referências mais 18 anos também. Principalmente com as músicas. Então, se você talvez tiver 10 anos de idade, nem deveria estar vendo esse filme. Mas se você tiver 18, pode ser que talvez você não pegue algumas referências icônicas dos anos 80, anos 90, que talvez você fosse muito novo e não consiga perceber. Mas Deadpool é um filme, apesar de muito brincalhão e uma grande comédia, um filme adulto. Inclusive um receio que a galera tinha do Acho que é o filme Deadpool. mais adulto dele. Sim, sim. Era um receio que a galera, né, que curte o Deadpool tinha dele vir pro MCU, vir pra Disney, era de que a Disney iria acabar de alguma maneira tolhindo o Deadpool. E a primeira cena do filme, gente, ela já deixa bem claro que o Kevin Feige e que a Disney liberaram pro Deadpool ser full Deadpool. Então, se você tem algum receio do filme ser um filme para mais de 18 anos, mas na prática não ser bem assim, não, ele tem muito palavrão, ele tem muita piada de duplo sentido, ele faz muito comentário sobre sexo, é sangue o tempo todo no filme. É quase gore. De 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos você tem sangue na tela do filme, mas, de novo, eles conseguiram dosar isso muito bem. Não é uma briga só pela briga. Claro que tem uns momentos ali que eles botam pra brigar, que é justamente para poder dar uma levantada na trama, no ritmo e tal, mas não é nada por acaso. Eles não inventam desculpas só para ver os personagens brigando. Eles realmente justificam aquela briga ali. Né? Muito bem coreografadas também, inclusive as lutas, todas elas, tanto os personagens principais quanto os personagens secundários, como aquele cara que só tá ali pra apanhar e morrendo em 2 segundos. Todo mundo muito bem ensaiado, muito bem coreografado, muito crível e grandioso também dos apetrechos dos próprios dos heróis. A primeira cena, inclusive, é um grande espetáculo. Acho que a primeira cena do filme é uma abertura de apresentação desse Deadpool dentro da Disney. Afinal de contas, já vai deixar claro pra você. Olha, esse aqui é o nosso Deadpool da Disney, tá? Vamos ver se você vai curtir esse cara ou não vai curtir, se esse cara é o Deadpool ainda ou nós descaracterizamos ele. E a primeira cena já dá a entrega total da doideira do que é o Deadpool, o que é muito divertido e ao mesmo tempo muito divertido. A gente assistiu na cabine de imprensa e assim, normalmente cabine de imprensa não tem tantas reações do público. E esse filme teve reações de risos o tempo todo. Sempre tinha alguém rindo de alguma cena, de algum tipo de piada e de humor que estava acontecendo lá. Então, nesse ponto, eu acho que o filme vai agradar muito o público em geral. Só me preocupo realmente com a questão dos pais acharem que vão poder levar o seu filho, porque os menores acompanhados dos pais poderiam, a princípio, assistir um filme de mais 18. Não sei se você deve deixar o seu filho assistir. Afinal de contas, o filme é extremamente violento, muito sexualizado, até mesmo as cenas de luta tem, às vezes, algumas coisas que lembram alguma conotação sexual. Talvez algumas coisas, assim, esbarra no cancelamento de algumas coisas que poderiam ser quase homofóbicas. Eu senti em alguns momentos umas questões assim, mas assim, é quase. Ele mesmo brinca com essa ideia de que ele vai ser cancelado, ele não quer ser cancelado de novo, mas o filme, eu acho que ele consegue encontrar um limite, mas ele brinca bastante com esse limite, ele encosta e esbarra nele várias vezes. Eu não acho que ele chega aí em algum momento pra homofobia, não. Acho que às vezes Agora, eu acho que ele também, e aí sem entrar em muitos detalhes, ele é muito respeitoso com todo o universo que foi criado pela Fox, né? Quando ele menciona isso, quando ele faz alguma coisa relacionada a isso, ele é respeitoso dentro do que o Deadpool é de respeitoso. Né? A gente tem que sempre fazer essa observação. E aí, falando sobre a vilã, a gente tem ali a Cassandra Nova, que é uma personagem que nos quadrinhos é a irmã do Charles Xavier, então eles conseguem até respeitar muito bem o início dela, né, o surgimento dela, e eu acho que pro que o filme pede, ela consegue funcionar muito bem. Né? Eu acho que você precisava ali de uma vilã
que realmente justificasse você ter dois personagens que são praticamente imortais, né? Porque o Deadpool é praticamente imortal, o Wolverine também ele é praticamente imortal, apesar do filme brincar com isso, fazer piada com isso. Então você precisava de uma personagem ali e de um perigo que realmente justificasse, a possibilidade de você ter aqueles dois caras em perigo. E eu acho que a Cassandra consegue fazer isso muito bem. E afinal de contas, resgatar o Wolverine dos mortos, né? Assim. Porque o Wolverine morreu. Ah, sim. Então, para você justificar, precisar ir buscar o Wolverine, então tem uma desculpa muito boa. Afinal de contas, você está fazendo... Um cheque bem gordo. Inclusive, o filme brinca com isso. O que eu acho que... Eu já não gosto da atriz que faz a Cassandra. Nada contra o personagem. Eu não gostei. Acho que falta um pouco de força para ela. Acho que em alguns momentos ali me incomodou Sabe? Aquilo ali me incomodou um pouco. Parecia que ela tava numa cena... Não, você pode fazer de novo. Não vou fazer não. Depois você assiste. Uma cena caliente, sabe? Aquilo me incomodou um pouco. Não gostei. Enfim, whatever. Ela viu que foi pedido pra ela fazer e ela fez. Mas assim, eu acho que faltou um pouco de força pra ela. Um pouco de magnetismo. Acho que pra mim ficou uma vilã média, não ficou uma vilã forte. Porque apesar dela ter vários poderes, eu não senti muito isso na presença dela em cena. Então acho que é uma questão de carisma que pra mim, particularmente, eu não curti muito. Pra mim, esse é o ponto mais fraco do filme. O resto todo eu gostei pra caramba. Eu me diverti muito. Acho que a gente pode passar pro spoiler, né? Não, eu só vou dizer que o colar amarelo funciona. Isso a gente pode dizer, sem entrar em spoilers. Macacão. Colanzinho amarelo funciona. E tem muita participação, gente. Tem muita participação. Além das participações que os trailers já mostraram, tem mais participação e participações importantes. Não são só easter eggs para estarem ali para dizer que teve, não. Tá? Inclusive, vamos ter um short aqui. Depois você vai assistir aqui na nossa playlist do short. Falando sobre todas as pessoas que estão participando desse filme. Tu vai fazer? Tu me prometeu isso já. Ele me prometeu isso. Mas então, pra gente entrar na parte com spoiler, vale o ingresso? Vale ingresso. Vale pipoca, vale refri, vale um chocolatinho, vale sim. Eu também acho que vale o ingresso, vale pipoca, vale o refrigerante, que inclusive podiam ter liberado pra gente na cabine hoje. Vale um docinho. É bem bom o filme. Ele abre brechas pro futuro, ele encerra ou possivelmente fecha outras portas. E aí... Mas ele é uma lufada de ar fresco nosso hoje, que eu já estava cansado de ver herói. E assim, esse filme talvez funcione também porque a Marvel é safada. A Marvel é pilantra. E então assim, ela leva pra tela várias reclamações. Esse vai ser o também. A Marvel é safada, é pilantra. Não é esse não. Pode ser. Eu não sei, vocês já devem saber se foi ou não, né? E ela vai trazer para o filme, né, frases que a gente está cansado de ver na internet e vai aproveitar a possibilidade do Deadpool quebrar a quarta parede, né, ou seja, conversar com quem está assistindo o filme, para trazer isso para a tela. Então acho que muita gente que vai assistir o filme disposto já a criticar, vai acabar sendo fisgado por esses momentos e não vai nem perceber que está sendo manipulado pela Marvel. Né? Então, se você chegou até aqui, não se inscreveu e não quer ouvir os spoilers ainda, não deixa de se inscrever. Clica aqui no joinha, que é importante pra gente. Escreve aqui nos comentários e até você voltar para assistir a parte com spoilers ou até um próximo vídeo. E agora tem o que, Ana Cláudia? Spoiler! Então vamos lá, a gente não sabe quanto tempo já tem de vídeo, a gente também não quer que o vídeo fique com 1 hora, então a gente vai tentar resumir talvez, mas vamos falar aqui as coisas mais importantes. Então você tem o Deadpool sendo, na verdade, requisitado pela TVA, pela AVT, né, pela Agência de Controle dos Tempos, né, das Variantes Temporais, para que ele execute uma missão que, na cabeça do Deadpool, seria então salvar a realidade dele. Isso depois
dele ser reprovado na entrevista para ser um Vingador, e aí a gente já tem uma das primeiras participações, que é a participação do Rap, né, o chofer, o assessor do Tony Stark, recusando o Deadpool como um Vingador, e aí então ele acaba sendo recrutado pela agência de controle de variação temporal para resolver o problema da linha temporal dele. E que problema é esse? Aqui eles introduzem então um novo conceito dentro dessa ideia de variantes e de linhas temporais, que é a ideia da âncora. Eles vão defender que existem pessoas nas linhas temporais que são tão importantes para aquela linha temporal que se aquela pessoa some por algum motivo, se aquela pessoa deixa de existir, aquela linha temporal também vai começar a deixar de existir. No caso da linha temporal do Deadpool, é a morte do Wolverine lá em Logan. Inclusive a primeira cena é justamente ele indo atrás do Logan, porque ele não acredita que ele tenha morrido realmente. Tá? E a gente não vai dizer o que acontece depois, vai lá assistir, porque é muito bom. Spoiler tem limites. E aí, na verdade, o que ele vai fazer, então, é fugir da AVT, porque ele quer salvar a linha temporal dele e não fazer o que foi proposto pelo Paradox, que é um personagem novo introduzido como funcionário da AVT, que é destruir logo a linha temporal dele, não é ficar prolongando. Resolver, destruindo mesmo, resolvido, morrer milhões de pessoas, mas também milhões de pessoas morrendo em problema não. Mas uma coisa que eu acho engraçada, que eu não sei se também esse easter egg, ele já vendia carro antes, não, né? Eu acho que é uma brincadeira com o Karate Kid, né? Ah, não sei. Que depois que ele se tornou tal. Não lembro se ele vendia carro. E aí ele tá vivendo a vidinha dele, vendendo carro, tentando ser feliz, tentando reconstruir, quando ele recebe esse convite. E aí ele vai ver nesse convite a oportunidade de se sentir relevante. O filme fala muito sobre isso. Em vários momentos as frases estão falando dessa palavra relevante. Você é irrelevante, você não tem uma função nesse universo, você não é vital para nada, você nunca salvou o mundo. Você é um herói de segunda classe. E aí você tem, então, ele começa a viajar por diferentes linhas temporais para encontrar um Wolverine que pudesse ser âncora. E aí vai ser festival de variações de Wolverine, tá? Você vai ter o Wolverine baixinho peludo, caolho, o Wolverine baixinho peludo, você vai ter o Wolverine do futuro, e você tem ali o Wolverine interpretado, e aqui tem uma das grandes surpresas do filme, que é o Henry Cavill fazendo uma variante do Wolverine. Inclusive Deadpool diz que é perfeito, faz uma piada dizendo que nessa empresa ele vai ser tratado melhor do que no anterior, debochando do que a DC fez com o Henry Cavill, que foi uma baita de uma sacanagem, inclusive. Até que ele encontra, então, essa variante do Wolverine, e os dois, então, vão precisar aprender a trabalhar junto, que é a história de diferentes, com perspectivas e visões de mundo diferentes, que precisam até se unir. Como esse Wolverine é um Wolverine fracassado, quebrado, que não tem nada mais a perder, porque ele já perdeu tudo, ele tá no fundo do poço. Apesar de relutante, ele acaba de alguma forma ou outra aceitando o convite de tentar refazer o passado, de alguma forma resgatar e resolver, consertar os erros. Então, a partir dessa esperança que o Deadpool joga para ele, ele sabe que está jogando uma esperança, ele abraça isso e de alguma forma se une para salvar o mundo desse Deadpool, para depois de alguma forma tentar salvar o mundo dele. Então todos os dois de alguma forma estão querendo salvar os seus mundos, tentando resgatar alguma coisa do passado deles. Só que nessa brincadeira aí eles acabam sendo enviados pro vácuo. Se você assistiu a série do Loki, você já tem uma familiaridade, que é um espaço onde a AVT mandava tudo que ela achava que estava dando problema, e era um limbo onde ficava tudo que era, entre aspas, lixo de outras variações temporais. Né? Isso é uma coisa. Se tem um filme que você vai precisar ter assistido uma série para conseguir entender ele melhor, é esse filme. Então, se você não assistiu Loki, eu acho que vai ser menos profundo, uma experiência menos imersiva do que se você tiver assistido Loki, principalmente na primeira temporada. Eu acho o seguinte, se você tiver assistido, é o que eu sempre assisto no negócio, se você tiver assistido, você vai curtir mais. Mas se você não tiver assistido, o filme também te dá o básico para você não ficar perdido. E a partir do momento que eles chegam nesse vácuo, então, aí é festival de easter egg, é festival de tudo. Tem o logo da Fox, né, enterrado, que já apareceu no trailer. Você tem um dos vilões usando o carro do Quarteto Fantástico. Você tem uma hora que aparece no fundo lá o StarTech da SHIELD.
Tartaclion, agora eu não lembro como fala o finalzinho, tá? Então vai ter muita coisa aparecendo ali e você vai ter então ali a oportunidade de você ter os personagens esquecidos do universo da Fox aparecendo. Que eles fazem até uma metalinguagem, né? Como assim, você não servia mais para fazer sucesso, então você foi jogado no limbo, você foi jogado no vácuo. Eu acho que é uma metalinguagem muito maneira ali. E a primeira surpresa que a gente tem é o aparecimento então do Chris Evans. E aí todo mundo fica, meu Deus! Inclusive algumas pessoas pensando, Capitão América, Capitão América, Capitão América. O próprio Deadpool. Como assim? Como assim? O próprio Deadpool vai brincar com isso. Só que, na verdade, quando eles vão lutar, a gente vê que aquele não é o Capitão América, mas sim o Johnny Storm. É o Chris Evans como tocha humana do filme lá do Quarteto Fantástico da Fox. Quando isso aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo riu, todo mundo gostou. E aí você vai ter então a partir daí o aparecimento do próprio Dente de Sabre, que está no trailer, e aí vai ter piada com Mad Max, inclusive. E eles então vão acabar encontrando a Cassandra, que a gente já mencionou na parte anterior do vídeo, que ela na verdade está querendo aproveitar o Wolverine, porque ela não tem nenhum Wolverine trabalhando com ela. O Azael do Dias do Futuro Esquecido está lá, você tem a Calypso, não me engano o nome dela, do X-Men 3 lá, você tem o Fanático lá, o Gross, a Lady Lethal, então vários vilões que apareceram nos filmes do X-Men estão trabalhando para elas. E a maior parte deles são os atores que fizeram o filme em si. Tá claro que a partir dali você vai ter a discordância do Deadpool e do Wolverine trabalhando com ela, aquela coisa que a gente já esperava. E você tem então eles fugindo dali para não morrerem através do ataque do Goliath, que está com fome, como eles falam no filme. A partir daí, então, eles vão precisar chegar até um local para conseguirem sair ali do limbo e você vai ter o desenvolvimento da história deles ali, da relação deles, você começa a conhecer um pouco mais sobre o que cada um quer para si. Vale dizer aqui que apesar da Ana falar, né, que a Cassandra ela tem uma presença que não demonstra todo o poder dela, quando ela usa o poder dela, eu acho que as cenas funcionam muito bem, eu acho que quando usa o poder, ela consegue mostrar isso. Ela consegue mostrar bem o poder dela. E talvez nessa parte, então, do filme, é onde a gente tem a grande surpresa. Claro que você teve o Henry Cavill, claro que você teve o Chris Evans como o John Storm, mas aqui nesse momento, então, eles acabam encontrando a X-23, que o último trailer acabou mostrando isso, a Elektra, interpretada pela Jennifer Garner, que era algo que já tinha sido falado, algo que já tinha vazado, ou pelo menos tinha sido comentado, mas tem a participação do Channing Tatum fazendo o Gambit, e aí vai se fazer uma piada o tempo todo sobre o fato dele não ter conseguido fazer o filme dele, e o Wesley Snipes como Blade. Na hora que o Wesley Snipes apareceu como Blade, eu me segurei para não soltar fogos dentro da sala, tá? E eu acho que eles erraram muito em mostrar que a X-23 estava no filme, porque acaba que quando ela aparece no filme, a reação da galera foi menor, porque já sabiam que ela estava no filme por causa do trailer. Acho meio que esse filme conseguiu trabalhar bem os segredos. Sim. Foi uma assim, acho que foi dos últimos lançamentos, os segredos melhor guardados dos últimos tempos. Eu acho que a Marvel finalmente aprendeu depois do Homem-Aranha e depois do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Acho que eles finalmente aprenderam a dosar isso daí. A partir daí você vai ter então uma cena de batalha, uma cena de luta, uma cena de... vai ter uma cena de diálogo ali até que eles vão para a batalha. E você tem o Wolverine finalmente entendendo que é ser um X-Men. Ele diz que ele é o X-Men, aceitando quem ele é. E aí a gente vai para o terço final do filme, como o próprio Deadpool fala. Né? Você tem ali, então, essa galera da TVA que está trabalhando com o Deadpool, que chamou o Deadpool para trabalhar, na verdade, está fazendo um trabalho clandestino dentro da TVA, ou da AVT, como você quiser, que eu acho que abre uma brecha bem interessante para o futuro do universo do Loki, para os próximos filmes da Marvel que envolvam isso. E você vai ter ali, então, a Cassandra saindo do limbo também, saindo do vácuo e chegando nessa realidade. Como que ela faz isso? Justamente usando o anel que abre o portal do Doutor Estranho. Ou seja, isso já abre aqui mais uma informação de que quem é capaz de formar o portal é capaz de ir até o limbo, até o vácuo, buscar alguém ou deixar alguém lá. Você vai ter a cena de luta, que é uma cena de luta muito boa, inclusive, do Deadpool com o Wolverine, com várias
variantes do Deadpool. Você tem então o Wolverine usando o capuz. É preciso dizer que, apesar de ser muito maneiro, em vários momentos, principalmente no começo, o efeito da máscara não funciona, fica muito estranho na tela, mas quando o pau começa a quebrar, o troço se desenvolve ali bacana, né? Quero chamar a atenção para o cachorrinho que parece que foi mastigado pelo capeta. O Dog Poo. E que é muito, muito carismático. Tem mais carisma do que a atriz que faz a Cassandra. A partir daqui, gente, a gente não vai falar o que acontece para que você realmente possa saber como vai ser o final do filme. Acho que a gente já deu bastante spoiler. A gente não contou tudo o que acontece. Eu acho que muito do que a gente falou aqui é importante são os diálogos que tem, as piadas que vão acontecer, como se desenvolvem essas coisas. Mas acho que dá para você ter uma noção muito boa e falar e guardar também algumas coisas para você poder ter a emoção quando for assistir o filme. Quero dizer que a Disney foi muito Disney, muito fofinha com a Fox, fazendo uma homenagem durante os créditos, onde você tem algumas cenas, né, dos filmes que foram feitos sobre esses personagens na Fox, o que ficou muito fofo, muito meigo, todo mundo ficou E no final, a cena do final dos créditos é legal, vale a pena esperar, você não vai ficar decepcionado, mas também não é algo que vai explodir a sua cabeça. E a gente vai falar sobre ela no outro short que vai sair aqui no canal. Então fiquem ligados nos nossos shorts. E aí só pra finalizar sobre o futuro, né? Eu acho que o filme do Deadpool, inclusive ele brinca com isso dizendo que ele vai ser o Jesus da Marvel, né? Ele é um filme muito importante para reorganizar a casa. Eu acho que a partir desse filme do Deadpool, ele vai ser capaz... A gente pode até falar disso na parte sem spoiler, né? Mas ele vai ser capaz agora de reorganizar para onde esse universo, para onde o MCU vai, porque ele foi capaz de fechar algumas portas, ele foi capaz de deixar algumas outras portas abertas para um futuro, então eu acho que ele consegue arrumar bem a confusão de ideias que estava na Disney, no MCU, para o futuro. Né? É isso, se você chegou até aqui, não se inscreveu, meu Deus do céu, o que tá esperando? Pega esse dedo abençoado por Deus e clica aqui em inscrever-se. Deixa aqui o seu joinha e comenta conosco sobre o que você achou do filme do Deadpool ou quais são suas expectativas para esse filme. E a gente se vê no próximo filme ou no próximo short. Até mais. Valeu, até a próxima.